Fala pessoal, vamos dar início ao nosso seminário de análise 3. A dupla somos eu, Manuela Lima e Ellen Santana, e falaremos da canção Still Away, que é um negro spiritual bastante tradicional nos Estados Unidos. Inicialmente, vamos contextualizar essa peça. A escravidão institucional nos Estados Unidos, ela durou de 1526, né, com a chegada do primeiro navio negreiro, navio com negros escravizados nos Estados Unidos, e foi até 1865, certo? Então, oficialmente, a escravidão ocorreu aí entre esse intervalo de mais de 300 anos, certo? Os escravizados, os negros escravizados, foram para lá e ajudaram basicamente foram obrigados a ajudar na construção, né, a fazer, na verdade, o trabalho braçal da construção do país, em termos de cidades, rodovias e o início da estruturação dos Estados Unidos, certo? Aos poucos, o norte progressistas, os estados do norte, que uma abordagem mais progressista, começaram a diferir dos pensamentos do sul, que eram estados mais escravocratas, cuja base econômica estava relacionada com a produção escravista, certo? E o norte progressista ele já estava começando a criar outras relações de consumo, de comércio. Então, a escravidão já começou a ser abolida de formas pontuais, né, com leis que flexibilizavam esse movimento, por exemplo, leis com relação aos escravos que estavam nascidos a partir de lá, ou o que é que o escravo poderia ou não fazer, e começou a ser flexibilizada, certo? Então, quando em 1860 Abraham Lincoln venceu as eleições, ele venceu essas eleições com uma pauta abolicionista, certo? Temendo um movimento de abolição da escravatura, o Sul, que era escravocrata e que dependia economicamente desse movimento, ele declarou a guerra civil, no caso, o movimento separatista, para que não houvesse o risco da abolição da escravatura chegar nesses estados e atrapalhar os interesses econômicos dos poderosos da época, certo? Então, Abraham Lincoln, venceu e somente em 1865, após uma grande revolução e a guerra civil separatista, foi instituída, na verdade, a 13ª emenda à Constituição americana, que foi a lei final de abolição da escravatura, né, da escravidão em todo o território dos Estados Unidos. Os spirituals, eles são canções muito comuns, muito tradicionais nos Estados Unidos, né? E eles têm letras religiosas inicialmente, né? Mas apesar dessa construção de letras religiosas, o spiritual ele carrega muitas mensagens, com a função de, por exemplo, projetar e repassar informações sobre fugas para outros estados, os estados do norte, por exemplo, ou o Canadá, que houve um processo de abolição bem anterior dos Estados Unidos, né? E também com mensagens sobre o fim do sistema escravocrata. Então, eram movimentos assim como as tranças Nagô, que representavam códigos para que fossem repassados entre as pessoas, entre os negros escravizados, para que eles pudessem ter informações importantes sem que houvesse desconfiança por parte dos senhores, né? Dos donos desses escravos, das pessoas escravizadas. Nessas canções, os abolicionistas ou escravos já libertos, certo? Que geralmente a maioria das canções tem autoria atribuída a essas pessoas, inseriam códigos e expressões que mostravam dicas para as pessoas escravizadas conseguirem realizar a sua fuga. Como, por exemplo, a gente tem aqui no trecho de Wade in the Water, que possui instruções, né, de como fazer para fugir em direção à água, nesse caso para evitar especificamente que os cães farejadores pudessem rastreá-los no momento da fuga. Continuando o que Manu estava falando, o Negro Spiritual era uma música composta e entoada por negros que foram escravizados. E a maior parte dessas músicas tinha um formato de solo, coro, acompanhamento, possuíam um acompanhamento de gaita ou algum outro instrumento que estivesse disponível.
Esses cantares geralmente estavam presentes em um momento de trabalho pesado no campo, como colhendo algodão, por exemplo, e também nas celebrações religiosas. E em relação aos estilos, possui o shout, que pode ser rápido ou mais lento, e nisso vai mudar a energia, se vai ser uma música com mais energia ou se vai ser mais um lamento, uma reflexão. A melodia geralmente possui pouca ou nenhuma modulação, porém às vezes possui alguns acidentes, que aí ocorre temporariamente. Os movimentos de escala que ocorrem é da pentatônica maior e através do negro spiritual surgem também a música gospel, o blues e o rock, que possuem influências vindas do negro spiritual. A música Still Away é um negro spiritual considerado tradicional e foi composta por Wallace Willis, que foi um negro escravizado, e escreveu a música em torno de 1862. A melodia de Stay Away possui uma melodia melancólica e um ritmo lento. Tem mais esse sentimento de passar um clima mais triste mesmo. E parece um pouco com uma canção fúnebre. A letra apresenta um duplo significado, que pode ser morrer e ir para o céu, mas também simbolizava o caminho para a liberdade. Mas aí tinha um movimento por trás disso que era mais para as outras pessoas não saberem que era uma letra de fuga, uma mensagem para que os outros pudessem saber que estavam fugindo ou algo assim. Partindo agora para a análise, a gente vai apresentar duas versões da música. Inicialmente eu vou apresentar a análise de uma versão mais simples, simplificada, que seria mais próximo do que era a melodia naquela época. Então a partitura, como a gente pode ver, não possui tantas alterações, além das que estão já da tonalidade. E aqui no início eu coloquei o tema A e já podemos ver aqui o motivo principal, que é uma melodia. Essa parte da melodia repete bastante durante a música, é o principal. E seguindo, temos aqui no compasso 9 o tema B, que segue até o compasso 16. No compasso 16, nós temos uma cadência autêntica perfeita. E na outra versão que a gente vai ver, a divisão vai estar um pouco diferente, porque a gente colocou A e a linha, B e B', já que aqui é uma forma mais simplificada, não mostra tanto isso. Mas como a gente falou lá no início, na parte histórica, geralmente a melodia não possui tantas alterações, e geralmente quase não tem modulações, né? Que é o caso aqui nessa melodia, nessa partitura, e na próxima análise que a gente vai fazer da outra versão também não possui tantas, mas eventualmente acontecem. E agora eu vou colocar aqui o vídeo da versão para vocês ouvirem.
gone alone to stay. Hey, hey. God alone to Então, pessoal, acabamos de ouvir aí a segunda versão dessa canção, Still Away, tá? Uma versão cuja publicação data de 1907 e é um segundo arranjo, tá? E que apresenta muitas variações na parte harmônica, né? A melodia, a parte melódica, ela continua ali igual à versão anterior, só que agora nós vamos observar um arranjo que respeita outros movimentos e é bem mais complexo, cheio de bemolizações, acordes alterados, né? Com referências das Blue Notes, que depois foram utilizadas e até hoje são muito utilizadas no blues, no jazz, nas escalas. Então aqui nós podemos começar observando essa introdução aqui, onde já vamos observar acordes com alteração de quinto grau, alteração de primeiro grau, na perspectiva de trazer uma cadência, né, construir uma cadência forte, a construção da ideia tonal, do centro tonal. Variações melódicas e harmônicas na parte da harmonia, notas, dissonantes e resoluções que vão culminar aqui na resolução da cadência no quinto compasso e início da melodia, né? E aí vamos observar uma série de sustenidos que ocorrem principalmente no terceiro, quinto e sétimo grau, né? Aqui a gente já consegue observar, por exemplo, para começar uma sustenização nesse sexto, nesse quinto compasso do próprio dó aí. E a gente tem é bem comum isso acontecer, né? A questão das Blue Notes, que é justamente essa alteração ou de comas ou de bemolização, principalmente do terceiro, quinto e sétimo grau, né? São muito comuns no jazz hoje em dia e no blues. Então elas começaram a ser aplicadas mais ou menos nessa época mesmo. E elas fazem parte desse caminho harmônico nessa canção. A gente vai poder observar, por exemplo, aqui, a partir do compasso 6, uma série de alterações nos acordes, na quinta dos acordes, na sétima, na terça, que a gente vê na quinta, ó. Várias alterações e em seguida essas alterações são resolvidas com B quadros, né? E fechando os acordes em acordes mais simples, né? De reforço de cadência. Aqui a gente também vai ter aqui uma bemolização do sétimo grau, que é super comum, como a Blue Note, e a gente vai criando esse caminho aqui com mais bemolizações a partir do compasso 10 aqui, ó. Lembrando que a melodia não vai haver alteração, ela vai se manter e a gente vai ter uma sequência de
de acidentes e acordes alterados aqui, criando esse movimento das Blue Notes, né? Que são muito utilizadas para trazer mesmo uma energia mais densa, mais calma, né? Uma energia mais triste mesmo, né? Que a intenção dessa canção era trazer essa energia um pouco mais triste. A parte B, assim, resumidamente, a gente fazendo uma observação aqui na parte harmônica, nós conseguimos ver que existem muitas variações rítmicas, né? Muitas notas, ainda assim a presença dos acidentes, principalmente nos graus, no terceiro, quinto e sétimo graus, podemos observar. O Mi aqui aparece muito alterado também, aqui nesse compasso 17, né? Em seguida as resoluções, fechando dos acordes. Sempre com cadências muito firmes e trazendo essa ideia de resolução, né, para o nosso ouvido, que é uma coisa muito apelativa que a gente vê hoje presente no próprio gospel e nas estruturas da música negra americana. E nas estruturas da música negra americana, do modo geral, né? Então, a partir da parte B, nós vamos conseguir ver algumas variações aqui com relação à primeira versão, né? Muitas notas, ainda assim, acidentes, principalmente concentrados no terceiro, quinto e sétimo graus, que são características das Blue Notes, do blues, do jazz e inclusive do próprio rock and roll, tá? Variações rítmicas, compasso 17 aqui, uma série de sequências de bemolizações e retornos da nota, né? No caso de B quadros, até a fermata, preparação para a entrada da parte A linha. Na linha, vamos observar a melodia sendo mantida ali na voz de cima, uma nota pedal em Fá lá embaixo, a tonalidade sempre sendo reforçada, e essas variações com bastante acidentes nas vozes centrais, certo? Mais para frente aqui, compasso 24, compasso 25, nós temos um movimento um pouco mais acelerado, mais apoteótico, para a entrada do Belinha. Belinha, nós vamos observar os arpejos, né? A partir do compasso 27, certo? Muitos acidentes, a gente pode ver aqui nesse compasso 30, por exemplo, que a nota entra, o Si ele já entra com B4, depois ele volta para bemolizar e fica sempre nesse movimento de alterar e retornar a nota, certo? Criando esse clima que as Blue Notes trazem de tristeza mesmo para o movimento harmônico. Seguindo em frente, compasso 33, o movimento começa a ser apoteótico, tá? Muitas notas, muitas movimentações, ele expressa também por todo o piano, né? A parte mais grave, a parte mais aguda. Compasso 36 também, muitas notas, e aí depois desse movimento apoteótico e essas cadências, a gente acha aqui, depois da fermata, a recapitulação do tema A, onde a gente já vai ver na parte harmônica um movimento a partir do compasso 38, um movimento menor do piano, né? Notas mais longas, certo? Ainda assim com alterações, mas notas mais longas, acompanhando um pouco mais a melodia, pelo menos em termos rítmicos. Temos aqui a preparação para os acordes finais, e os acordes finais aqui a partir do compasso 45, eles vão reproduzir a ideia de cadência, tá? Reproduzir os acordes que são feitos no início da canção aqui, esse acorde final, o quinto com o sétimo, que pode ser o sub 5 suspenso ali, até a chegada do acorde 1, do primeiro acorde, né? Acorde de primeiro grau, aqui em Fá, certo? Então, aqui, resumindo, nós vamos identificar essas movimentações de cromatismos, nós vamos observar essa movimentação das Blue Notes, que vão nos referenciar a uma nova movimentação da música, né? Que já estava caminhando ali, beirando, o blues já estava surgindo, o jazz também, e mais posteriormente o rock and roll. Então a gente já tem uma complexidade muito maior nos acordes e sempre notas de passagem, alterações, cromatismos, enfim. E isso tudo a gente consegue perceber auditivamente, né? Uma complexidade desse arranjo
nessa nossa versão, que vamos ouvir agora mais uma vez para perceber esse reforço de cadência e essas alterações que fazem bem aos ouvidos, né? Vamos lá? Gentlemen, that was one of the spirituals that Mahalia sings in our recent picture that we performed in together, the St. Louis Blues. You know, Nat, I never been in the movies and never been in Hollywood. And when they asked me to be in this picture with you, I was so scared coming to Hollywood, I didn't know what to do.
Well, But when I saw you, I knew everything was going to be all right. well, with you around, Mahalia, everything's got to be all right. I hope so. Right now, with the help of the cheerleaders and Nelson Riddle and the orchestra, we'd like to show our audience what songs are really made of. You know how we get together? Would you like to join us? I love to. All right, stand by. Thank you.